Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil, chegamos para mais uma aula, mais um encontro, aqui estou eu de novo, o professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Vamos com tudo nesse nosso curso, meu primeiro concurso, chegamos à nossa terceira aula, ainda discutindo ideias iniciais, mas porém muito importantes para o andamento e para a construção realmente de argumentos matemáticos fortes, ok? É muito importante que você entenda que é degrau por degrau. E não se esqueça, todas as questões que a gente resolve aqui são questões de concurso público, ok? Então entenda que conhecer as operações é uma etapa necessária, tá certo? E nessa aula eu quero convidar você e mostrar para você um pouco mais sobre a operação mais cobrada e talvez uma das mais temidas quando se fala em fazer continhas, que é a operação de divisão. Então vamos discutir um pouquinho sobre divisão, vamos mostrar algumas características e, claro, fazer muitas divisões e você vem comigo como meu convidado, beleza? Meu primeiro concurso, terceira aula, vamos dedicar agora um pouquinho para a operação de divisão, perfeito? Vamos nessa. Seguinte, primeiro detalhe importante é os nomes que nós temos nos termos da divisão. Note, quando você fala na divisão, lembre-se que nós estamos falando da seguinte situação. Eu tenho um A que, quando dividido por B, deixa resultado C e sobra, às vezes, um pouco aqui, que é o chamado R. Cada termo desse tem um nome. Lembre-se, o A é chamado de dividendo, perfeito? O B é chamado de divisor. O C é chamado de quociente e o que sobra é o resto, perfeito? Dividendo, divisor, quociente e resto. Assim, nós fazemos a chamada divisão euclidiana. A divisão euclidiana é aquela que pensa o seguinte, olha, a partir do momento que o resultado não é mais inteiro, deixa-se o resto. E, inclusive, pode-se tirar a prova real disso. Olha só, entenda que para encontrar o valor de A, você faz B vezes C mais R. O B, quando multiplicado com C e somado com R, é o valor do A. Legal? Vamos ver uma questão de concurso que cobrou exatamente isso. Ó. Assinale a alternativa que apresenta um número, olha lá, apresenta um número que, quando dividido por 13, dá quociente 584 e resto 5, perfeito? Um número que, quando dividido por 13, dá quociente 584 e resto 5, legal? Como que eu faço para encontrar isso? Tirando a prova real mesmo, fazendo o inverso. Olha só, esse número é basicamente 13 vezes 584 mais 5. Claro que a gente tem o trabalho sujo de multiplicar 584 por 13. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 8 é 24, mais 1 dá 25, perfeito? 3 vezes 5 é 15, 15 com 2 dá 17. Aqui um detalhe importante. Como eu multipliquei o 3 por todo mundo, agora chegou a hora de multiplicar o 1. Como esse 1 trata-se da dezena, é o segundo algarismo, então é a dezena. Então você acrescenta um zero. Por que é o zero? Porque agora você vai multiplicar a dezena. Então vamos lá. Uma dezena vezes 4 são 4 dezenas, por isso tem que ter o zero. Uma dezena vezes 8 são 8 dezenas. E uma dezena vezes 5 são 5, ok? Então por isso coloca-se um zero ali, legal? 2 mais 0 dá 2, 5 mais 4 dá 9, 7 com 8 dá 15, 1 mais 1, 2, mais 5, 7. Então, essa multiplicação de 13 por 584, essa multiplicação resulta em 7.592, que, quando somado com 5, dá o nosso número, que é 7.597, valor que aparece aqui na letra E, perfeito? Note que, para resolver essa questão, foi simplesmente usado a conferência da divisão, também conhecido como prova real, perfeito? Mais uma, vamos lá. Se um número natural
dividido por 27 resulta como quociente 32 e o resto é o maior possível. Então esse número é qual? Letra A, B, C, D ou E? Espera aí, você tem um número natural que quando dividido por 27 deixa quociente 32 e o resto é o maior possível. Entenda comigo o seguinte, quando você está dividindo por 5, vamos inventar aqui, ó, vamos lá, uma divisão por 5, um número dividido por 5. Qual é o maior resto possível? O maior resto possível é 4, concorda? Quando chegar em resto 4, não dá para continuar a conta com números inteiros. Então, eu te pergunto, em uma divisão por 27, qual é o maior resto possível? Em uma divisão por 27, qual é o maior resto possível? Muito bem, o maior resto possível é 26, concorda? Na divisão por 27, para-se a conta se o resto for até 26, perfeito? Legal. Questão diferente, mas raciocínio anterior. Para encontrar este número, basta você fazer 27 vezes o 32 somado com 26, perfeito? 27 vezes 32 somado com 26. Portanto, o número em questão vai ser 27 multiplicado por 32. Vamos lá? 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Vamos para a dezena agora? 3 vezes 7 dá 21, 3 vezes 2, 6, com 2 dá 8. Legal? 4 mais 0 dá 4, 5 mais 1 dá 6, 8, 864. 864 somado com 26 vai dar 890, perfeito? 890 é o resultado esse que aparece na letra C, 890, perfeito? Aqui nós estamos falando da divisão euclidiana, que tem dividendo, divisor, quociente e resto, legal? Mas a maior parte das questões é uma questão muito mais de fazer conta. Então, efetuar de fato as operações, fazer as contas. Por exemplo, qual é o resultado de 6,28 dividido por 4? Vamos fazer todas essas divisões e, é claro, eu peço a você, faça à mão, ok? Eu quero que você faça a conta mesmo. Aqui no comecinho é operação, é conta, conta, conta e conta. Olha só, vamos começar. 6,28 dividido por 4. Entenda, quando eu falo em divisão, eu posso escrever na forma de fração também. Eu gosto de mostrar dois jeitos de fazer. Primeiro, a galera fala assim que a divisão com vírgula começa eliminando a vírgula. Eu gosto que você entenda o seguinte, olha, nós vamos escrever uma outra fração equivalente a esta, só que sem a vírgula. Como que eu faço isso? Multiplicando, ou dependendo, às vezes simplificando, dividindo, por uma potência de 10. 10 vezes 10 vezes 10, quantas vezes for necessário. Olha só, nesta operação, eu tenho um número com 2 algarismos após a vírgula. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar por 100 o numerador e multiplicar por 100 o denominador. Por que tem que ser os dois? Porque toda alteração em cima deve ser paga da mesma forma embaixo. Ou seja, 6,28 dividido por 4 é 628 dividido por 400. É o mesmo resultado, ok? 6,28 dividido por 4 deixa o mesmo resultado que 628 por 400, perfeito? Vamos lá, 628 dividido por 400. Atenção, 400 vezes 1, 400 vezes o número 1, dá 400. Para 628, sobram 228. Note que 228 já é menor do que 400, ou seja, esse é o resto da conta. A partir de agora, essa divisão não é mais uma divisão inteira, ela passa a ser uma divisão que tem décimos, centésimos, milésimos e assim vai.
Como que eu faço para representar e falar assim, olha, até aqui é inteiro, daqui para a direita não é mais? Muito bem, colocando a vírgula. Mas a vírgula, gente, está aqui para dizer assim, olha, a partir de agora é a 10ª parte da unidade. Primeiro dígito após a vírgula, a 10ª parte. Para se chegar à 10ª parte, tem que se dividir por 10, 10ª parte. Então a gente acrescenta o 0, perfeito? E aí, você pensa basicamente o seguinte, olha, eu já agora tenho condições de continuar, perfeito? E aí, você pode pensar, 5 vezes o 400 dá 2.000. 2.000 para 2.280, esse resultado sobra 280. Note que, mais uma vez, o resto ficou menor do que o divisor. Ou seja, essa divisão, se for continuar, irá aparecer agora a 100ª parte. O que é a 100ª parte? É o segundo algarismo após a vírgula. Como é a 100ª parte, eu tenho que dividir por 10 de novo. Então, você vai lá e acrescenta o 0, perfeito? Legal. Agora, pense o seguinte, olha, quando você tem 7 vezes o 400, são 2.800. Para 2.800, sobra nada. Portanto, a divisão de 628 por 400 é a mesma que 6,28 por 4, que dá 1,57. Esse é o resultado. Legal? Muito bem. Talvez você fale assim, mas Brian, eu não aprendi assim, eu faço de um jeito totalmente diferente, é muito mais fácil que o teu. Vamos ver? Existe a possibilidade de você pensar o seguinte, ó. A divisão agora é 4,617 por 5,7. Muito bem. A galera costuma dizer o seguinte, olha, existem muitas técnicas e talvez a mais conhecida é aquela onde você fala, nós precisamos deixar os dois números com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Ou seja, se aqui tem 3 números, eu preciso colocar 2 zeros para deixar o outro com 3 números. E aí depois que isso acontece, você cancela a vírgula e faz como se não tivesse vírgula. 4.617 dividido por 5.700. Isso é muito comum de ser ensinado e é muito fácil de você achar pessoas que falam sobre isso. Mas eu quero colocar você para pensar. A divisão original não era 4,617 dividido por 5,7? Não era essa a divisão? Então, quando você elimina a vírgula, na verdade, você está fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou propondo. Repare, você está se livrando de 3 algarismos após a vírgula. Para se livrar de 3 algarismos após a vírgula, o único jeito de fazer isso é multiplicando por 1.000, em cima e embaixo. Por isso que dá 4.617, porque você está realmente dando tchau para a vírgula. E por isso que o resultado vai para 5.700. Porque 5,7 vezes 1.000 dá 5.700. Perceba que a regra que você aprende durante muito tempo é nada mais, nada menos do que o que nós chamamos de frações equivalentes. O mesmo resultado, só que com outros números, perfeito? Tá, só que entenda o seguinte, olha, 4.617 é menor do que 5.700, concorda? Entenda, a divisão de 4.617 por 5.700 dá 0, concorda? E sobra 4.617. Ou seja, são 0 inteiros e ainda sobram 4.617. Por isso que você aprende que quando o número é maior, quando o divisor é maior que o dividendo, qual é a regra? Acrescenta-se o 0 e coloca 0, vírgula. Tá, mas por que tem essa regra? Fácil, porque eu tenho 0 inteiros e o primeiro algarismo vai ser o decimal, a 10ª parte. Por isso que precisa do 0, vírgula. 0 inteiros e vamos ver agora qual é o décimo, perfeito? Legal. Quando você faz 5.700 multiplicado por 8, galera, quando você faz 5.700 multiplicado por 8, são 45.600. Então vai ficar 8
8 vezes 5.700 são 45.600. Para 46.170, resulta em 570 sobrando. Perfeito? Legal. E agora? Bom, agora 570 não dá para dividir por 5.700. O resto é menor do que o divisor. Significa que eu vou agora para a centésima parte, ou seja, eu vou quebrar de novo, acrescentando um novo zero para ter o segundo dígito após a vírgula. E 5.700 vezes 1 dá 5.700 com o resto zero. Portanto, a divisão de 4,617 por 5,7 resulta em 0,81. Perfeito? Mais do que ensinar você a fazer, eu quero que você entenda por que nós estamos fazendo. Porque o porquê de fazer é o que vai fazer a diferença lá na hora de resolver questões mais pesadas em concurso. Legal? Vamos para a próxima. 3,15 dividido por 1,5. 3,15 dividido por 1,5. Perfeito? Quantos dígitos após a vírgula nós temos da maior quantidade ali? Não são 2? Então, qual é o raciocínio? Para se eliminar a vírgula, você vai multiplicar por 100 um dos fatores e vai multiplicar por 100 o outro fator. Por isso que dá 315 dividido por 150, que é a mesma coisa que colocar os zeros e cortar a vírgula depois. Mas eu gosto mais de ensinar porquê do que simplesmente ensinar a fazer, ok? Agora vamos lá. 2 vezes o 150 são 300. Para 315 sobra 15, legal? Agora pense, ó, 15 é menor do que 150. Pelas regras da divisão euclidiana, que é a divisão inteira, pararia aí a conta. Mas se você quer seguir com a parte decimal, entenda que você fala assim, olha, a partir de agora o resultado não é mais inteiro. Por isso colocamos a vírgula. E quando coloca a vírgula, por ser a 10ª parte do inteiro, você vai lá e acrescenta um zero. 150 vezes 1 dá 150 e já está resolvido a nossa situação. O resultado de 3,15 dividido por 1,5 dá 2,1. 2,1. Próxima operação. 0,54 dividido por 0,3. Vamos nessa? 0,54 dividido por 0,3. Vamos fazer uma outra divisão que fornece o mesmo resultado, só que sem a presença da vírgula. Vamos lá. Eu preciso eliminar 2 algarismos após a vírgula, então eu vou ter que multiplicar por 100. Eu vou deixar 100 vezes maior o dividendo e vou deixar 100 vezes maior o divisor. Sendo assim, eu passo a ter 54 dividido por 30. Perfeito? Assim eu eliminei a vírgula e transformei em uma divisão inteira. Agora, você vai. 1 vezes o 30 dá 30, para 54 sobra 24. Pelas regras da divisão inteira, 24 não dá para dividir por 30 e tudo acaba aí. Mas, entenda o seguinte, se nós acrescentarmos a vírgula, nós queremos saber qual é a 10ª parte, por isso acrescentamos o zero. 8 vezes 30 dá 240, para 240 sobra nada, portanto o resultado é igual a 1,8. 7,232 dividido por 0,4. Vamos ver? Olha só. 7,232 dividido por 0,4. Perfeito? Entenda que essa divisão que tem números decimais vai precisar ser transformada em uma divisão inteira. Para fazer essa divisão ficar inteira, tem 2 jeitos. O jeito mais comum, o mais lembrado pela galera, é justamente pensar assim, puxa, tem 3 algarismos no dividendo, então eu preciso de 3 algarismos no divisor. Para que isso aconteça, eu acrescento 2 zeros. Que eu reforço a tese de que é a mesma coisa que multiplicar por 1000 para eliminar 3 dígitos após a vírgula, e 1000 também, para eliminar, aí nesse caso, para fazer a compensação. Se eu multiplico um deles por 1000, tenho que multiplicar o outro também, perfeito? E no final, são 7.232 dividido por 400, perfeito? Legal.
Agora, vamos começar o trabalho. Olha só, 1 vezes o 400 dá 400. Para 723, é só diminuir 723 de 400, que sobra 323, perfeito? 323, legal? Muito bem. Depois disso, você vem agora o seguinte, olha, para continuar a divisão, você abaixa o próximo algarismo, para ver basicamente qual é o próximo dígito da sua divisão. Note, 8 vezes 4 é 32. Então, 8 vezes o 400 é 3.200. Para 3.232, sobra 32. Legal? E agora, 32 não dá para dividir por 400. Como 32 não dá para dividir por 400, o que nós vamos fazer agora? Pensar que essa divisão não é mais inteira, ela é decimal. Acrescenta-se a vírgula, porque eu quero ver qual é a 10ª parte, qual é o dígito seguinte, e também, galera, acrescenta-se o zero. E nós temos agora 320 dividido por 400. Note que 320 também não aceita a divisão por 400. A divisão de 320 por 400 dá zero. Aí você fala, puxa, é verdade, Bra. E agora? Significa que a 10ª parte, o dígito que ocupa o primeiro lugar após a vírgula, é o dígito zero. 320 dividido por 400 dá zero e sobra 320. Vamos pensar de novo? Ó. Você tem 5 balas dividido para 8 crianças. A divisão de 5 por 8 dá zero. 0 balas para cada criança e ainda temos 5 balas, ok? Tá, Bra, e agora? Bom, agora você acrescenta mais um zero, porque você está interessado no segundo algarismo, ou seja, a 100ª parte. E aí? 3.200 para 400 é 8. 8 vezes 4 é 32, são 3.200. Para 3.200 sobra nada. 18,08 é o nosso resultado. E aqui está, 18,08. Perfeito? Vamos para a próxima? 1 dividido por 0,0102. Olha lá. 1 dividido por 0,0102. Perfeito? Maravilha. Vamos pensar o seguinte, olha. Você precisa transformar essa divisão decimal em uma divisão inteira. Essa é a regra, eu preciso de uma divisão inteira. Como que eu faço isso? Bom, eliminando os 4 algarismos após a vírgula. Para se eliminar 4 algarismos após a vírgula, você vai precisar multiplicar por 10.000. E toda alteração em um número tem que ser paga no outro. 1 vez o 10.000 dá 10.000. 1 vez, agora 10.000 vezes 0,0102 dá 102. E aí começa a nossa divisão. A divisão, então, de 1 por 0,0102 é o mesmo resultado que 10.000 dividido por 102, perfeito? Vamos nessa. Olha só, quando você pega basicamente 100, não aceita a divisão por 102. Então, você vai pegar 4 algarismos para começar. 1.000. 9 vezes o 102 deixa como resultado 918. 918 para chegar em 1.000 sobram 82. Perfeito? Acrescenta-se o zero, ou baixa-se o zero, e agora você tem 102 para chegar em 820. Note, quando você faz 8 vezes o 102, são 816. Para 820 sobra 4. Legal? Maravilha. E agora? Bom, agora, galera, entenda que você já tem toda a conta inteira. São 98 inteiros. E ainda sobrou o resto 4. A divisão euclidiana acabaria aqui. Mas se eu quero fazer uma divisão decimal, eu penso o seguinte, olha, a partir de agora eu vou acrescentando o zero para cada algarismo que eu deseja a mais. Então, para acrescentar o primeiro algarismo, eu coloco um zero. 40
dividido por 102. Brian, 40 não dá para dividir por 102. Ou seja, 40, quando dividido por 102, deixa quociente zero, perfeito? Dá zero inteiros e sobram os mesmos 40. Concorda comigo? De novo, 40 dividido por 102 são zero inteiros e ainda sobram os mesmos 40. Vamos para o segundo algarismo após a vírgula. Por isso se acrescenta mais um zero. Legal? E agora? Agora você vai fazer a conta por 3. 3 vezes o 102, você tem como resultado 306. 306 para chegar em 400, faltam 94. Agora, se você estiver interessado no terceiro algarismo após a vírgula, então você acrescenta mais um zero. E aí vai ficar 940 dividido por 102. Quando você faz 102 vezes 9, dá 918. Para 940, sobram 22. Se você estiver interessado no quarto dígito após a vírgula, você acrescenta mais um zero. E aí vai ficar 220 dividido por 102. 2 vezes o 102 é 204. 204 menos 220 deixa resto 16. E aí com 3 casas após a vírgula já está mais que suficiente, está ótimo, está excelente o resultado. 98,032. 98,032. Perfeito? E a última divisão da nossa aula, a divisão de 3,132628 por 3,07. Vamos lá? 3,132628 dividido por 3,07. Legal? Note que essa é uma divisão que você olha e fala assim, ah, Brian, estou com medo. 3,132628 dividido por 3,07, cara. Nossa, vai dar muito grande. Vamos lá, vamos fazer essa conta juntos. Primeiro detalhe, vamos eliminar a vírgula. São 2, 4, 6 algarismos. Se são 6 algarismos, eu vou ter que multiplicar por 1 milhão. 6 algarismos um número, 6 algarismos o outro também. Então, note que eu vou ter que acrescentar 4 zeros, para que eu tenha 6 algarismos em um e 6 algarismos no outro. Quando você elimina a vírgula, nós temos agora a divisão de 3.132.628 dividido por 3.070.000. Perfeito? Ok, nunca fiz uma divisão tão grande na vida. É agora. Uma vez o 3.070.000 é ele mesmo. E aí, quando você for fazer a diferença de 3.132.628 menos 3.070.000, essa diferença vai ser uma diferença de 62.628. Perfeito? Legal. Note agora que essa divisão acabou, porque o divisor é 3.070.000. Se você quiser continuar, acrescente a vírgula para falar, olha, a partir de agora, essa divisão já é quebrada, já é decimal. E acrescente o zero. Quando você acrescenta o zero, repare que você vai ter agora um número na chave com 7 algarismos e um número de resto com apenas 6 algarismos. Não dá para dividir. Ou a divisão dá zero e sobra 626.280. Então acrescenta-se um zero para falar assim, olha, está no segundo dígito após a vírgula. E acrescenta-se mais um zero. Perfeito? Agora, você tem 6.262.800 dividido por 3.070.000. Agora sim, o dobro de 3.070.000, o dobro desse resultado são 6.140.000, diminuído de 6.200.000
262.800, o resultado vai ser 122.800. Perfeito? Legal, 122.800. Aí você pensa, tá, beleza, vamos agora para o próximo, vamos continuar. Colocando um zero a mais, você vai para o terceiro dígito após a vírgula. Só que o resultado agora é 1.228.000 dividido por 3.070.000, que também não dá para dividir. Então você acrescenta o zero e o zero aqui também, perfeito? E agora eu tenho 12.280.000 dividido por 3.070.000. Quando você multiplicar por 4, 3.070.000, quando multiplicado por 4, dão exatamente 12.280.000, deixando o resultado igual a zero. Portanto, o valor dessa divisão é 1,0204. E aqui está o resultado de todas elas, perfeito? Pegamos pesado? Sim, porque é importante que você saiba fazer a divisão e treine a partir de agora. Esquece um pouquinho a calculadora e vai fazendo, treinando, fazendo, até você ganhar rapidez e agilidade, perfeito? Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você já é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!